Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no canal do The Playoffs com entrevistas, né? Aquilo que eu tinha prometido há algum tempo, né? Que teríamos entrevistas aí com mais frequência, com personalidades de esporte, jornalistas, o pessoal que faz os esportes americanos aqui no Brasil e, por que não, no mundo. Então, trouxemos hoje mais um convidado super especial aqui. Está com a gente Paulo Mancha, comentarista de NFL dos canais ESPN, agora comentarista de vela, né? Ele estava me falando aqui também fora do ar. Então tá com novos projetos também da ESPN. Mancha, tudo bom com você? Opa, tudo bom, tudo ótimo, feliz aqui, obrigado, uma honra estar aqui com o pessoal do The Playoffs, que eu acompanho desde o começo, né? Você lembra, lá no TCC, né? Sim. E sempre um prazer falar com vocês, e vamos lá, vamos falar aí umas bobagens aí, vamos lá. Então, para quem não sabe, acho que muita gente não sabe, né? Mas o nosso projeto do The Playoffs nasceu há 11 anos, mais ou menos, ou 12 já, de um projeto de TCC da faculdade, né? Eu com o Marco, que é um dos sócios até hoje do The Playoffs, e o Mancha, na época, foi convidado para compor a banca do TCC e também fizemos entrevista com ele na época. Fizemos entrevista com ele, com o Silvio Santos Júnior, que trabalhava com ele, e também com aqueles meninos que estavam começando, o tal de Everaldo Marques, Paulo Antunes. E olha aí o que virou o esporte americano hoje, né, depois de tanto tempo. Então a gente tem sempre esse carinho pelo Mancha também por ter feito parte do projeto do The Playoffs, que só depois, em 2014, né, há 7 anos, que entrou no ar. Mas a gente vai falar muito aqui sobre a carreira do Mancha, sobre futebol americano, é claro, né? E também sobre expectativas para essa temporada da NFL, um pouquinho de tudo. Antes de começar, só apresentando aqui meu colega na bancada, que vai também entrevistar o Mancha, Lucas Oliveira. Tudo certo aí, Lucas? Fala, Ricardo, tudo certinho comigo? Boa tarde, Mancha. No futuro aí que nos ouve, que nos assiste, um bom dia, boa tarde, boa noite. Só tô aproveitando um gancho do TCC, aproveitar para falar que o Mancha também foi inspiração para o meu TCC, foi a palestra dele sobre a história de futebol americano, foi um gancho muito grande para o meu TCC, referência, os livros dele foram referências para isso, então estou me sentindo muito privilegiado de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Isso aí, muito bacana. E ó, a gente não é provocação, não, mas um é torcedor dos Giants e outro dos Jets. Então, daqui a pouco a gente vai analisar aqui qual dos dois times está pior aí. Que nesse momento, né? Não é o melhor momento para as franquias de Nova York, mas até já aproveitando aqui, emendando um assunto rapidinho sobre o seu Jets, Mancha, você está empolgado aí com o Zach Wilson e com essa nova fase dos Jets? Ele até que não, assim, ele até que está demonstrando alguma postura legal aí nos jogos de pré-temporada, mas os Jets são um time muito azarado, né? Muita gente já se machucando no começo, na pré-temporada já tem gente se machucando, enfim. E é o que eu sempre falo há anos, né, sobre o New York Jets, desde a época do Rex Ryan, que tem um problema ali parece clichê o que eu vou falar, mas um problema de mindset, de mentalidade na organização como um todo, um problema que vem, acho que desde lá dos donos até... É um time um pouco sem foco. Vamos ver se agora, né, com o Saleh aí, a coisa melhora, mas é um time... A impressão que eu sempre tenho dos Jets nos últimos 7, 8 anos é que a galera tá lá de festa, entendeu? O cara foi para Nova York, tem um contratão, tá se divertindo, ganhar Super Bowl e bem no campeonato é o de menos. É a impressão que me dá os Jets nos últimos anos. Assim, uma equipe que não tá preocupada, e isso eu vejo em tudo, né? Mas vamos ver, agora tem aí técnico novo, tem quarterback novo, espero que eles não queimem, né, o menino novo como queimaram o Sam Darnold, que era uma grande promessa e não deu em nada. Só uma pergunta ainda sobre isso, quando você virou torcedor dos Jets, já era essa confusão toda, assim, ou na época tinha algum motivo que te fazia ter mais esperança em torcer para os Jets? Não, era outra época, né, eu tenho alguma idade, né, galera, já, então eu comecei a torcer para os Jets, acho que vocês não tinham nem nascido, que foi em 1998, né? Eu e o Lucas, acho que sim. Não, já tinha nascido. Então tá. Porque em 98, o que acontece? Aquela época eu estava começando a ver NFL, estava vendo NFL já há 1 ano, 2 anos, né? A ESPN transmitia já o Sunday Night, o Monday Night, às vezes não era nem ao vivo, né? Eram outros tempos, né? Mas transmitia. E eu assistia, mas não tinha time. E aí no ano de 98, que foi o ano que pegou no breu mesmo, que eu comecei a assistir todos os jogos, tudo, eu falei, pô, eu preciso escolher um time.
E eu lembro que os Jets naquele ano estavam fazendo um campeonato sensacional. Era o time que tinha o Vini Testaverde, Curtis Martin, Wayne Krebet, vários jogadores de primeira linha, Keyshawn Johnson. E eu lembro na época, o Ivan Zimmer falando: olha esse time dos Jets, que 2 temporadas atrás teve uma temporada de 1-15, né? Uma vitória, 15 derrotas. Depois teve uma de 4-12, e agora tá ganhando tudo. E os Jets naquele ano de 98 foram para a final de conferência e só perderam a final da AFC para os Broncos, que depois ganhariam o Super Bowl contra os Falcons naquele ano. Então os Jets eram um time muito bom naquele ano, e aí eu me empolguei e comecei a torcer para os Jets. Não foi só por causa disso também que eu torci para os Jets. Tinha um motivo totalmente alheio ao futebol americano. Eu não sei se vocês lembram uma série de TV que era fantástica, chamada Anos Incríveis, né? Wonder Years. Que passava aqui no Brasil, passava na TV Cultura, na TVE do Rio. E essa série tinha um protagonista que era um garotinho, o Kevin Arnold, e ele estava sempre com uma jaqueta do New York Jets, né? E aí eu sempre via aquela jaqueta do New York Jets, eu sabia que era um time, mas aí quando eu vi o Jets jogar mesmo em 98, eu falei, pô, é o time do Kevin Arnold, vou torcer para esse time. Então foi assim que eu comecei a torcer. E aqueles anos até que foram bons para os Jets, né? O Tom Brady não existia ainda, né? Tom Brady estava em Michigan ainda. Então o Jets fez uma boa temporada aquele ano, depois teve mais umas boas temporadas ali, e eu lembro até hoje, no jogo de 2001, comecinho de campeonato, entre Patriots e Jets, em que eu não lembro qual era o jogador dos Jets, era o Mo Lewis, dá um tackle vigoroso, assim, o quarterback do Patriots, que era o Drew Bledsoe, sai do pocket em direção à sideline para tentar correr, conquistar um first down com as pernas mesmo, e o jogador dos Jets, o linebacker, vai lá e dá uma pancada enorme no Drew Bledsoe. O Drew Bledsoe cai que nem um saco de cimento, assim, na sideline, e eu lembro que eu vibrei com aquela jogada, todo mundo vibrou com aquela jogada, que coisa linda, olha o Jets destruindo os Patriots. Mal a gente sabia que aquela jogada mudaria a história dos Jets, dos Patriots e do futebol americano, né? Porque o Drew Bledsoe quebrou 2 costelas, foi para o hospital, e quem entrou no lugar dele? Um garoto que ninguém conhecia, chamado Tom Brady, né? E aí o resto... sexta rodada do draft. É história. O resto é história, e uma história não muito feliz para nós que torcemos para os Jets. Tudo bem, depois eu vou perguntar mais um pouquinho também sobre Tom Brady, eu quero saber algumas coisas aí, suas opiniões sobre NFL. Só conta um pouco para o pessoal, né? Acho que, até porque o público de NFL hoje no Brasil é muita gente nova, né? Cada vez mais pessoas novas chegando e conhecendo o futebol americano. Então, acho que a maioria das pessoas te conhece de pouco tempo, da ESPN e tal. Mas conta pra gente qual era o Paulo Mancha antes da NFL, antes do futebol americano. Você é jornalista, né? Isso acho que a maioria das pessoas sabe, mas o seu background jornalístico antes, até chegar ao Band Esportes, para quem não sabe, né? Em 2006, se eu não me engano, você chegou no Band Esportes. Como que foi o Paulo Mancha jornalista até chegar à NFL, ao futebol americano? Trabalhando com isso, no caso, né? Legal. É até bom você perguntar, porque assim, hoje em dia a televisão ela dá muita visibilidade. Então, quem me conhece, a maioria das pessoas que me conhecem da ESPN e acham que eu sou funcionário da ESPN, que eu só trabalho para a ESPN. E isso não é verdade, né? A ESPN é apenas uma das minhas atividades. Eu não sou funcionário, sou um prestador de serviço. Eu tenho outras atividades profissionais como jornalista. E assim, sempre tive, né? Tenho e pretendo sempre ter. Não quero me atingir. Uma coisa que eu sei, que eu aprendi há muito tempo é não ficar só em uma coisa, né? Ter vários pilares na minha vida, porque daí se um quebra, você tem os outros para segurar. Então eu sou jornalista, eu tenho 30 anos de profissão. Eu ali no começo da minha carreira, os primeiros 10 anos da minha carreira, eu alternei entre duas editorias, né, entre dois assuntos completamente diferentes. Eu trabalhei muito tempo em ciência e tecnologia, trabalhei na revista Super Interessante, na revista Galileu, na revista Época, como repórter de ciência. Tanto que hoje em dia, quando eu falo muito da coisa da pandemia no Twitter, nas redes sociais, e vem um monte de gente dizendo, cala a boca, você não sabe nada, você é comentário esportivo, que tá falando de vírus. Eu ganhei 2 prêmios como jornalista de ciência, né? Em 2005, quando eu trabalhava na revista Terra, eu escrevi uma reportagem de 16 páginas sobre pandemias, numa época que ninguém falava de pandemia,
que na época foi a maior reportagem já feita no Brasil sobre pandemias. Eu fiz em 2005. Muita coisa está acontecendo agora, os médicos e cientistas que eu entrevistei naquela época me falaram. Então, assim, eu entendo desse assunto, né? Não é uma coisa assim, que eu tô caindo de paraquedas. Então, eu trabalhei muito com ciência e tecnologia lá nos primeiros 10, 12 anos da minha carreira. Depois ainda continuei, de vez em quando, fazendo alguma coisa nessa área. Mas ali já nos anos 90 eu tive algumas incursões no esporte, né? Eu fui repórter de esportes da Folha de São Paulo durante pouco tempo, menos de um ano, mas foi uma experiência muito intensa, porque era diário, né? E eu cobria futebol, eu cobria treino de São Paulo, Palmeiras, aprendi muito naquela época, e tem muitos aprendizados daquela época que eu aplico hoje em dia, como comentarista de NFL, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu vejo quando um técnico ou uma diretoria da NFL toma uma decisão assim de dispensar um jogador, ou de escolher esse jogador para ser titular e não aquele, e eu vejo todo mundo que está de fora metendo pau, falando, e aí eu lembro de coisas da minha época de Folha de São Paulo, quando eu cobria treino de São Paulo e Palmeiras lá no campo, e eu via coisas no treino que as pessoas não veem, né? Então eu lembro, por exemplo, só para dar um exemplo rápido, né? Num desses dois times que eu cobri, eu não vou falar qual time que é, porque eu não quero expor o jogador. Tinha um jogador que ele era muito bom dentro de campo, a torcida gostava muito dele, e quem era, até jornalistas, que não cobriam o time no dia a dia lá no campo, que só viam o jogo, também achavam que o cara era fenomenal. Só que eu cobria o time de segunda, terça, quarta, quinta, e o cara era um demônio no treinamento, o cara brigava com todo mundo, brigava com os assessores, com os auxiliares do técnico, desrespeitava o técnico, o cara era um inferno, né? E chegou um dia que a diretoria negociou esse jogador, e a torcida não entendeu, ficou louca, vocês estão negociando, mas é porque o cara era muito difícil, então, por mais que às vezes ele jogasse bem, muitas vezes, ele estragava muita coisa, ele gerava um clima muito ruim no campo. Então, isso é um aprendizado que eu trouxe da minha época de cobertura de futebol, que eu aplico hoje em dia na NFL. Eu tomo muito cuidado antes de sair criticando decisão de técnico, decisão de diretoria, porque eu sei que existem coisas que a gente não sabe aqui fora. Nós não somos insiders. E, inclusive, no Brasil, lá nos Estados Unidos, a maioria não é insider, são poucos insiders. E aqui no Brasil, então, não tem nenhum, né? Nós estamos longe. Mas, enfim, voltando para a minha trajetória, né? Então, eu tive essa incursão ali. Também nos anos 90, anos 2000, eu trabalhei com esportes náuticos, né? Com vela, com esportes a motor na água, cobri campeonato mundial de jet ski, cobri regata Volta ao Mundo. E depois, para finalizar, em 2002, eu comecei a trabalhar com uma editoria de jornalismo que é a que eu trabalho até hoje, que é Turismo e Viagens. Então, comecei a escrever para revistas de turismo e de viagens lá em 2002, 2003. E desde então trabalho com isso. Hoje eu tenho meu próprio site, que é o Viajando por Esporte, que eu uni as duas coisas, esporte e viagens, né? Turismo esportivo, que é uma grande tendência, ou era antes da pandemia, está voltando agora. E obviamente, né, nesses 18 anos que eu trabalho com turismo e viagens no jornalismo, eu faço algumas incursões em outras editorias. Às vezes eu faço matéria freelancer de ciência, de tecnologia, de outros esportes, tudo. E no futebol americano eu fui parar em 2006, né? Eu era fã de futebol americano, como falei, desde de 97, 98. Aí eu participava de listas de discussão na internet. Naquela época que não existia nem Orkut ainda, né? 2002, 2001. Eu passei a participar de uma lista de discussão chamada lista Red Zone, que era uma lista de e-mail pelo Yahoo Groups. E eu acabei me tornando o coordenador da lista. E aí, quando o Band Esportes anunciou que ia transmitir futebol americano em 2006, na verdade, a história, eu estou me alongando aqui, mas essa história eu acho que o pessoal que está assistindo em casa vai gostar. O que aconteceu é o seguinte, um dia lá, um belo dia em 2006, eu estava lá coordenando a lista de discussão, e um cara fez um post assim, falou assim, olha pessoal, eu estava deitado no meu sofá aqui, meio dormindo, meio acordado, com a TV ligada no Band Esportes, e eu não sei se eu sonhei ou se eu vi o Band Esportes falar que vai transmitir a NFL.
E aí eu lembro que começou uma briga na lista de discussão, porque tinha gente falando assim, que legal, o Band Esportes vai transmitir NFL. E outros falam assim, imagina, você sonhou, você tá louco? Nunca o Band Esportes vai transmitir NFL, você tá louco? Vocês estão acreditando nisso? E o pessoal lá brigando. E aí eu puxei a minha verve de jornalista, falei assim, em vez de ficar aqui discutindo na lista, eu vou fazer o que um jornalista tem que fazer. Passei a mão no telefone e liguei para o Band Esportes, para checar a informação. E transfere daqui para lá, me transferiram para lá, caiu na produção do Band Esportes. Eu perguntei, olha, meu nome é Paulo, eu coordeno uma lista de discussão de futebol americano e eu queria confirmar uma informação, se vocês vão transmitir mesmo a NFL. E a pessoa que estava lá do outro lado do produtor falou, sim, nós vamos transmitir a NFL. Falei, que legal, eu posso dar essa informação lá na minha lista de discussão? A gente tem 300 pessoas. E o cara da Band Esportes falou assim, nossa, 300 pessoas? A gente nem sabia que tinha tanta gente que gostava de futebol americano. Quer dizer, coisa meio caiu de paraquedas ali no Band Esportes, né? Nem eles tinham noção. Eu falei, não, tem. E ele falou, não, então beleza, então você vai ser o nosso porta-voz. E aí eu fiquei mais ou menos um mês fazendo esse trabalho de porta-voz do Band Esportes. Ele me ligava e falou, Mancha, avisa lá que a gente vai transmitir 1 ou 2 jogos por domingo, avisa lá que vai começar dia tal, avisa lá. E eu fazendo esse leve trás. Até que um dia esse produtor do Band Esportes, falou assim para mim, isso faltando, sei lá, uns 10 dias para começar a temporada de 2006. E ele me mandou um e-mail e falou assim, Mancha, a gente já contratou um narrador, mas a gente não tem comentarista. Você tem sugestão de comentarista pra gente? Aí eu fiz uma lista de pessoas, 6 pessoas que eu achava que podiam ser comentaristas, e não pus o meu nome. E mandei pro cara. O que eu não sabia é que o narrador que eles tinham contratado era o Ivan Zimmerman, que tinha ficado meu amigo, né? Durante os anos que ele narrava lá na ESPN, eu batia muito papo com o Ivan Zimmerman por e-mail, ele veio para o Brasil algumas vezes, foi assistir show da minha banda, do Tubaína, a banda de rock, e ele que tinha sido contratado para ser o narrador. Então, quando eles mostraram essa lista de sugestões de comentaristas para o Ivan Zimmerman, o Ivan olhou e falou assim, não pega nenhum desses aqui da lista, pega o próprio cara que fez a lista, o Mancha, porque ele entende de futebol americano e principalmente ele sabe falar para a câmera, eu já vi show da banda dele, ele consegue falar com o público, que é uma coisa importante, né? Isso até é uma coisa que a gente pode discutir mais para frente, né? As pessoas acham que para ser comentarista tem que entender de futebol americano. Entender de futebol americano é uma das coisas, né? Muito mais do que entender de futebol americano. E aí eles me chamaram na sexta-feira, falaram assim, Mancha, o Ivan sugeriu de você fazer um teste aqui para ser comentarista. Você pode fazer um teste? Eu falei, posso, claro. Quando é o teste? Domingo, 2 da tarde. Eu falei, mas domingo, 2 da tarde é o kickoff, é o primeiro jogo da temporada. Vai ser ao vivo o teste. Eu falei, meu Deus do céu. Tá bom, né? Teste de fogo, né, Mancha? Pois é. E aí, assim, eu não dormi de sexta para sábado, de sábado para domingo, né? Super nervoso. E fui lá. E eu lembro que, inclusive, foi curioso, porque eles fizeram um abre-jogo de 1 hora. Então, começou 1 hora antes do jogo. Eu e o Ivan Zimmerman, o Ivan abriu a transmissão falando: boa tarde, fã de esportes aqui do Band Esportes, estamos com uma novidade esse ano, você tem NFL, blá, 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 hoje Atlanta Falcons e Carolina Panthers, blá, 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 e comigo tá aqui o Paulo Mancha, que vai comentar o jogo. E aí, Mancha, a gente tem a notícia aqui que o Steve Smith está machucado, não vai poder jogar, o que você acha disso? Aí eu assim, olhei para a câmera, e apesar de eu ter experiência de falar para o público, naquela hora eu estava nervoso. E eu falei, Steve Smith não vai jogar, é uma grande perca. Aí eu, ai meu Deus, perca não, perda! Aí eu pensei assim, eu já comecei a primeira frase com um erro de português, todo nervoso, embananado. Falei, já ferrou, agora paciência, vamos bola pra frente, porque agora já ferrou, né? Já tô demitido, né? E aí fiquei tranquilo, fiz o jogo. E aí, quando acabou, fui para casa, falei, bom, acabou, foi isso, deixa para lá. No meio da semana, eles me ligam, Mancha, você pode vir pro domingo ou pro próximo jogo? Eu falei, mas vocês gostaram? Gostamos. Eu falei, tá bom, né? E aí que começou minha carreira, e já são aí quase 15 anos disso. Muito bem. Antes de passar a palavra para o Lucas aqui, porque eu já fiz muitas perguntas, vou deixar o Lucas também perguntar. Só lembrando, né, eu tinha que ter falado no começo, mas ainda vale, né? Se inscreva aqui no canal do The Playoffs. Muita gente, eu tenho certeza que vai cair nessa entrevista aqui, pesquisando no Google, quem é esse tal de Paulo Mancha, tal, aí busca no YouTube e vai cair aqui.
Então, dá uma olhadinha no botão inscreva-se aqui embaixo. Se ele tiver vermelho é porque você não está inscrito ainda. Já ativa o sininho, porque além dessas entrevistas, a gente tem muito conteúdo aqui de NFL, de esportes americanos no canal do YouTube. Prévias toda semana, vai ter prévia de cada rodada durante a temporada da NFL, fora os vídeos que a gente grava aí com conteúdos também sempre inéditos. Lucas, a bola oval está com você. Olha só que responsabilidade. Ô Mancha, você falou sobre o começo da sua carreira e tudo mais, mas eu queria saber de você, você estudou no Arquidiocesano, e eu queria saber se a sua vontade de fazer jornalismo, trabalhar com isso, surgiu de lá ou foi uma coisa que surgiu por acaso na sua vida? Como é que foi a escolha pela profissão? Ótima pergunta, cara. É curioso. Meu pai, eu aprendi sempre com meu pai, assim, a programar tudo, a tentar não ser pego desprevenido, mas é impossível, né? Na vida, a vida traz surpresas assim que você não espera, e tem muita coisa que você programa e sai tudo diferente do que você queria. O meu sonho de adolescente era ser engenheiro, né? Era ser engenheiro. E eu fiz vestibular para engenharia, entrei em engenharia na USP, e quando eu estava na metade do segundo ano de engenharia, eu descobri que as duas coisas que eu fazia melhor na faculdade era tocar violão no centro acadêmico e escrever para o jornal da faculdade. Era o que eu gostava de fazer lá, era tocar violão no centro acadêmico e ficar escrevendo para o jornalzinho lá da Poli, para o Politreco chamava. E aí me deu uma crise, né? Eu falei, porra, eu descobri assim, cara, eu gosto de falar de engenharia, eu gosto de contar as coisas da engenharia, mas eu não gosto de fazer engenharia, eu não gosto de cálculo, não gosto de... Porra, o que eu faço, né? E aí, a minha irmã fazia publicidade na ECA, que era do lado da Poli, né, da escola de engenharia da USP. Um dia eu ia voltar com ela ali, eu falei, deixa eu ir assistir uma aula lá, e falei, deixa eu ver uma aula de jornalismo. O bloco de jornalismo era foi o primeiro que eu entrei. E tinha aula lá, e na USP naquela época era uma bagunça, eu podia entrar lá e assistir a aula. Tudo. Entrei numa sala assim, sem mais nem menos, não sabia nem que ano que era aquilo. Sentei lá no fundo, vi que tinha bastante gente, o professor não ia me perceber. Sentei lá no fundo e fiquei assistindo a aula. E eu gostei, achei legal a aula. E aí eu fui pesquisar mais, falei, cara, eu gosto disso, eu quero fazer isso, né? Aí eu prestei vestibular de novo, estudei de novo tudo pro vestibular, e passei de novo no vestibular, aí larguei a engenharia e entrei no jornalismo. E como eu falei, o mundo dá umas voltas malucas, né? Eu fazia engenharia química, tá? Meu curso era engenharia química. Eu entrei no jornalismo, larguei a engenharia química e falei, puta, acabou. Minha relação com química, com engenharia, morreu aqui. 6 meses depois que eu estava no jornalismo, na faculdade de jornalismo, e naquela época não tinha estágio de jornalismo, não existia o estágio de jornalismo, era proibido. Então era muito sofrido quem fazia a faculdade de jornalismo, porque você não podia trabalhar nem fazer estágio, cara. Você tinha que ficar só estudando ou trabalhar numa coisa que não tinha nada a ver com a sua faculdade. Só que a minha faculdade era de manhã, então era complicado para trabalhar à tarde, assim, um trabalho mesmo, né? Enfim, eu estava lá 6 meses na faculdade de jornalismo, chega um veterano lá, bate no meu ombro assim, você que é o cara que fazia engenharia química? Sou, por quê? Eu tenho emprego para você. Eu falei, hã? Eu tenho um emprego para você. Eu falei, um estágio? Mas estágio é proibido. Ele falou, não é estágio, é emprego. Né? Eu falei, mas como assim emprego? É uma revista de química industrial, uma revista que é feita para os... direcionada aos empresários da indústria química, aos diretores, gerentes. E o cara tá com muita dificuldade de conseguir repórter lá, porque o pessoal que é formado em jornalismo não quer trabalhar lá, porque é assunto técnico, química, né, essas coisas, engenharia, indústria. E o pessoal que é engenheiro ou químico não sabe escrever, escreve mal pra caramba. E aí eu falei o estudante falando pra mim, eu falei lá pro dono que tinha um garoto aqui na faculdade de jornalismo que tinha feito engenharia química, ele falou, vem aqui que eu tenho emprego para ele. No dia seguinte eu fui lá falar com o cara me deu emprego de repórter. Eu virei repórter da revista. Eu não era registrado, porque não podia, eu não era formado ainda, mas eu era um PJ, ganhava o mesmo salário dos repórteres, tinha as mesmas atribuições, a única diferença é que eu podia chegar à 1h da tarde e sair às 7 da noite, por causa da faculdade. E foi uma tremenda escola, porque era uma revista feita só por pessoas que tinham trabalhado na Editora Abril. Essa revista foi da Editora Abril, então ela tinha aquele padrão
de Editora Abril. A Editora Abril nos anos 70 e 80 tinha um ramo de revistas técnicas. Era Química e Derivados, que é essa que eu trabalhei, Plástico Moderno, Transporte Moderno, Mecânica e Metais. E eu fui trabalhar na Química e Derivados. E aí eu trabalhei toda a faculdade nessa revista. E aí foi muito bom, porque eu, além de ganhar dinheiro, né? Porque era emprego mesmo, não era. O cara não me tratava, não passava a mão na cabeça, não, você é estagiário, não. Era pauleira. Eu ganhei dinheiro, aprendi pra caramba e pude usar um pouco do meu conhecimento lá da faculdade de engenharia química, que eu achava que eu tinha jogado no lixo aqueles 2 anos. Não joguei, eu usei tudo que eu sabia ali. Eu usei na revista de química, foi um tremendo aprendizado. Então, é muito legal isso, porque eu não planejei nada disso, mas acabou dando certo. Legal. Ô, Mancha, voltando um pouco à sua época de Band Esportes, mas na verdade fazendo um paralelo com o que mudou daquela época para hoje, em relação principalmente ao público de NFL e a como você lida com esse público. Como você disse, antes de entrar no Band Esportes, você comandava uma lista, né, de pessoas que gostavam de NFL. Acho que muita gente que está ouvindo agora nem sabe que isso existia, ou que histórias de lista, como assim? Então você lidava ali com um público já bem mais nichado, né, bem mais específico, e hoje é um público muito maior. E que tem muito mais acesso aos comentaristas, né? Tem as redes sociais, tá? Então pode ir direto lá reclamar de alguma coisa, comentar alguma coisa. O quanto que essa relação mudou, assim, e quanto você sente que se era melhor naquela época, ou se você gosta, de certa maneira, de como é hoje também, de poder ter as pessoas terem mais acesso também a vocês, a poder trocar mais ideias. Eu estou falando de engenharia, né? Essa relação ela era uma senoide suave e ela virou uma senoide assim. Quer dizer, ficou muito mais intenso os altos e baixos. As coisas boas e as ruins ficaram muito mais intensas daquela época. Aquela época era muito menos gente vendo. Sei lá, em 2006, quando eu comecei a comentar no Band Esportes, pô, devia ter, sei lá, sério, devia ter 2% do número de pessoas que assistem hoje. Então, você tinha menos, digamos, eu tinha menos recompensa, né? Desde recompensa do dinheiro mesmo pago até exposição, né? Porque ninguém sabia quem eu era, atingia muito pouco. Mas também tinha menos chateação, né? Tinha menos hater, essas coisas, né? O público cresceu muito, mas cresceu absurdamente daquela época para cá, nesses 15 anos, né? Não tem nem comparação. E isso tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O lado bom, pessoalmente falando, é que você faz bem pro ego, né? Todo mundo tem ego, todo mundo tem vaidade, todo mundo gosta de ser conhecido. É bom para a questão financeira, você consegue abrir portas, tudo mais. É muito legal você fazer um jogo sabendo que tem muita gente te vendo, dá uma adrenalina, assim, a adrenalina da TV, a adrenalina da luzinha vermelha que a gente fala da câmera, né? Você saber que tem muita gente te vendo, você tem uma responsa, você tem que se preparar bem, isso é gostoso, é uma parte boa. E tem o lado ruim, né, que é, assim, as redes sociais, né, principalmente hoje em dia, tem muita gente má, tem muita gente mal intencionada, muita gente que usa a rede social como válvula de escape dos seus problemas. Então, hoje eu vou eleger o Paulo Antunes, hoje, amanhã eu vou eleger o Paulo Mancha, depois de amanhã o Eduardo Zolim, e aí o cara pega no seu pé e você pode fazer a melhor transmissão do mundo em 3 horas, naqueles 10 segundos que você falar alguma coisa que não ficou tão legal, ou que você errou um pouquinho ali, um comentário, uma leitura de jogada, ou trocou o nome de um jogador, o cara vai pegar aquilo lá e vai fazer uma thread no Twitter para te atacar, né? Isso é a parte ruim. E esse reiterismo, ele nos últimos tempos, ainda mais quando envolveu política, né? Eu sou acusado toda hora. Tem gente que me chama de esquerdista, petista, e tem gente que me chama de bolsonarista, bolsonarista, quer dizer, a pessoa não sabe nem, né? Isso é tudo, né? E tem gente que me chama de isentão em cima do muro, né? Então, com essa coisa de política ficou pior ainda, né? Tem muita maldade, eu já sofri maldades, assim, de nível de ir para a polícia, de coisa policial, que eu não posso falar aqui, mas, sabe, que é de maldade mesmo, maldade de rede social, maldade de internet, assim. Então, esse é o lado ruim. Mas, assim, o lado bom ainda supera o lado ruim. Na hora que o lado bom não estiver superando o lado ruim, eu não tenho nenhum prurido de dizer, galera, valeu, obrigado,
vou fazer outra coisa, porque é como eu falei lá no começo, eu tento na minha vida ter vários pilares, né? Então o jornalismo de viagens é um pilar, o meu site é outro pilar, a música, vocês estão vendo minha guitarra aqui atrás, é outro pilar. Eu tento ter vários pilares, minha família é um pilar, porque eu sei que nada é definitivo, nada é definitivo. Então, eu não quero botar minha vida inteira debruçada em cima da NFL na ESPN, porque eu sei que amanhã pode ser que isso me decepcione, pode ser que alguém na ESPN não goste mais de mim e me tire, né? Então, eu tento usar esses conhecimentos que a idade traz pra gente para não me decepcionar. E Mancha, falando um pouco sobre essas vertentes que você faz da sua vida, tudo que você trabalha, teve 2 reportagens suas, se não me engano, uma foi no Ártico, e outra na Antártica, que foram premiadas, foram muito bem reconhecidas. Eu queria saber de você como foi essa experiência, essas viagens, como foi fazer essas reportagens, para fugir um pouco dessa questão do esporte, de que a gente conhece pelo esporte, saber quanto você já é reconhecido nessas outras áreas do jornalismo. Eu fiz 2 viagens, uma pro Ártico, eu fiz muita viagem pelo mundo, mas assim, 2 mais assim, digamos, malucas. Foi uma pra Antártica e uma pro Ártico. Essas daí não foram as reportagens que eu ganhei prêmio. Na verdade, curiosamente, eu ganhei 5 prêmios de jornalismo na minha carreira. E os dois primeiros foram com reportagem ligada a esporte. Esporte e ciência. Eu trabalhava na revista Super Interessante. Uma delas foi uma reportagem sobre doping olímpico, né? Era a véspera de Olimpíada, e eu fiz uma reportagem sobre doping, e a gente conseguiu dar um furo. Numa revista mensal, você dá um furo de reportagem é um negócio muito difícil. Normalmente, furo de reportagem é no jornal diário, na televisão. Revista mensal é difícil. Ele deu um furo na época, que era sobre a eritropoetina, que na época era um doping novo, que pouca gente conhecia. Então essa reportagem ganhou um prêmio, e a outra chamava Olhos de Craque, que era uma reportagem sobre treinamento de visão periférica para jogadores de futebol, que era uma coisa super nova na época. Era um brasileiro que estava desenvolvendo isso, um oftalmologista brasileiro com renome mundial. O Tele Santana usou um pouco esse trabalho do cara, só que os times infelizmente essa história não vingou aqui no Brasil, porque os times de futebol não se interessaram. O médico era um médico que tinha um baita currículo e não precisava disso, então ele também se desinteressou. Mas a reportagem que eu fiz sobre isso ganhou um prêmio. E agora as reportagens do Ártico e da Antártica foram para Super Interessante uma, e para a revista Terra, Caminhos da Terra, que era uma revista meio de ciência, meio de exploração, a outra. Então para o Ártico eu fui a bordo do navio da Marinha do Barão de Tefé, para a Antártica eu fui a bordo do navio da Marinha do Barão de Tefé, fiquei 3 semanas na Antártica, é uma experiência maluca, porque a Antártica é outro mundo, não é outro continente, é outro planeta, tudo muda lá, né? Tudo diferente, as relações humanas, a ética, dá para escrever um livro. Aliás, várias pessoas já escreveram um livro. Para o Ártico é mais tranquilo, porque o Ártico tem muita terra lá perto, né? Na verdade, o Ártico que eu fui é Noruega, eu estava na Noruega, né? E é outra pegada, até legal, porque eu fui para um lugar, para as Ilhas Lofoten, que você tá no Ártico, mas tem cidade, tem McDonald's. Você fala, pô, eu tô no Ártico, tem McDonald's aqui. Né? Você tá na civilização, né? Porque o norte da Noruega é todo habitado, e tá acima do Círculo Polar Ártico, então tecnicamente é Ártico. Mas é um Ártico que a corrente do Golfo, que é uma corrente que vem desde o México, ela leva água quente para cima. Então a temperatura lá, o clima no norte da Noruega, nas Ilhas Lofoten, Ilhas Vesteralen, é um clima mais ameno. Então você tá no Ártico, mas você tem cidade, é uma baita, sabe, pescador, barco, McDonald's. É muito curioso. Então eu fiz reportagem também lá. Mas eu fiz muita reportagem no mundo. Eu fui para os Andes, para os Alpes, para o Alasca. Assim, a minha vida de viajante aí, desde que eu comecei a fazer o jornalismo de turismo, me levou a muitos lugares. Dei muita sorte nesse sentido. Eu ia até tocar nesse ponto, que você realmente é um cara sortudo de conseguir unir algumas das suas paixões nos seus trabalhos, né? Então, por exemplo, você também tem muito trabalho de viagem que você fez nos Estados Unidos para acompanhar jogos da NFL, para acompanhar como é o entorno dos estádios ou das cidades, e de outros esportes também, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre essas viagens, e se tem alguma mais marcante, assim, que envolva a NFL, que envolva alguma das cidades que tem time da NFL, ou que você recomendaria para os nossos espectadores, se você quer assistir um jogo da NFL, você tem que ir nesse lugar, que é a maior experiência de NFL que existe. Bom, assim, marcante, assim, aí falando pessoalmente, antes de dar a dica para quem vai,
Pessoalmente, para mim, marcante foi ver o Super Bowl, o Super Bowl, o penúltimo, né, em que os Chiefs ganharam do 49ers, que eu assisti no estádio lá em Miami, né, no Sun Life Stadium, e foi uma coisa pessoalmente muito emocionante, porque meu pai estava doente, estava muito mal, eu não ia para o Super Bowl, tinha desistido de ir, porque meu pai estava no hospital, e aí na semana anterior ao Super Bowl, meu pai melhorou, e meu pai me chamou e falou assim, eu quero que você vá para o Super Bowl. Eu falei, não pai, o senhor não tá bem. Ele falou assim, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu te prometo que eu não vou morrer enquanto você estiver viajando. E aí eu falei com o médico falou, olha, ele tá estabilizado, acho que dá para você ir, né? E ele falou, não, você vai, e eu fui. E eu fui, e aí eu assisti o jogo, eu liguei para cá, para São Paulo depois do jogo, tava tudo bem. E na segunda-feira, do Super Bowl no domingo, na segunda-feira meu pai entrou em coma, deu tempo de eu voltar ainda para São Paulo, e 3 dias depois ele morreu. E foi muito tocante isso. Eu fiz uma grande reportagem para o meu site, por Viajando por Esporte, está lá, quem quiser ver vai lá no canal do YouTube, né, Viajando por Esporte, tem a minha reportagem sobre o Super Bowl. Eu abro a reportagem com uma homenagem ao meu pai, que fez, ele me deu esse presente, ele segurou. E os médicos falaram, Paulo, a gente não sabe como ele conseguiu, porque ele estava muito mal, mas ele deu um jeito de segurar para você poder ir para o Super Bowl, porque ele queria ver você ir lá. Depois que ele soube que o jogo tinha acabado, ele assistiu o jogo. Depois que ele soube que ele apagou, né? E aí ele ainda ficou vivo mais uns dias, mas... então isso foi muito marcante para mim. Agora, para quem quer ver... Assim, Estados Unidos é um país fantástico, né? Tem muita coisa errada, o povo não quer tomar vacina, sabe? Tem umas coisas... Tem muita coisa errada lá, mas de qualquer forma, mesmo com as coisas erradas, é um país fantástico. E uma coisa que eu sempre falo, o brasileiro comete um erro ao achar que Estados Unidos é Orlando, Miami e Nova York. Estados Unidos é muito mais do que Orlando, Miami e Nova York. É um país enorme, as coisas são muito diferentes. Então, para responder a sua pergunta aqui, por exemplo, eu sugiro para as pessoas irem para Pittsburgh, ver um jogo da NFL, porque Pittsburgh é uma cidade deliciosa, porque ela é uma cidade média, não é uma cidade gigantesca, que nem Nova York, que tudo demora para você chegar, tudo tem congestionamento, tudo... Não, Pittsburgh é muito mais compacta, muito mais tranquila, mas é uma cidade bonita também, é uma cidade que ela teve um período de decadência, mas depois ela se reconstruiu, ficou charmosa, virou uma cidade gostosa, e a tradição esportiva lá é um negócio maluco, com Steelers, com Pirates, com Penguins. Cara, assim, a cidade vive esporte, eles amam aquilo. É diferente de Nova York. Nova York tem muito fã de esportes, mas no dia a dia da cidade, você andando por Nova York, ela é tão grande, ela tem tanta coisa que fica o esporte, né? O Giants, o Jets, o Knicks, fica um pouco diluído. Em Pittsburgh, não, cara. Onde você estiver, você vai ver Pirates, você vai ver Penguins, você vai ver Steelers. Você vai comer um sanduíche e tem um pôster de Steelers na lanchonete. Né? Até as cores dos times lá são todas iguais, né? Pois é, cara. E tem museu do Roberto Clemente, tem a ponte Roberto Clemente, tem a estátua do Roberto Clemente, tem o tour do Heinz Field. Cara, é uma cidade fantástica. Fora outras coisas que não tem nada a ver com futebol americano, que são legais lá, né? O Museu de Ciências sensacional, o Museu da Bicicleta. É uma cidade linda. E a outra cidade que eu sugiro também para o fã de esportes é Cleveland. Porque Cleveland, os Browns estão ficando bem agora, né? Já estão numa fase melhor do que já estiveram. Mas ela tem também as franquias de outros esportes, né? Que não é mais o Indians, né? E aí, enfim, e do lado de Cleveland, a 50 minutos de Cleveland, você vai para Canton, que é o Hall da Fama do futebol americano, que para mim é a Disneylândia do futebol americano. Se você, ou a Meca, vou dizer melhor, né? É a Meca do futebol americano. Todo fã de futebol americano tem que uma vez na vida ir para Canton conhecer o Hall da Fama. Né? Senão ele não é um fã de futebol americano, a não ser que ele não tenha condições financeiras para isso, obviamente. Mas se você tem condições financeiras para isso, é sua obrigação como fã de futebol americano ir para Canton. Você não tem que ir para Miami, para Nova York, para Paris, não. Você tem que ir para Canton. Se você tiver o seu primeiro dinheiro de viagem, tem que ser Canton, se você é um grande fã de futebol americano. Não vai para nenhum outro lugar no mundo. Mas você falou de Canton. Canton é um lugar que eu sonho em conhecer. Eu sou fã da cidade de Cleveland como um todo. Você acha que se eu não torcesse pros Giants, eu torceria pros Browns, porque eu adoro underdogs. Acho que até na época comecei a torcer pros Giants, era muito por conta disso.
Mas eu queria aproveitar essa pergunta, seu gancho, para fazer uma pergunta associada às suas viagens e tudo mais. Essa ideia do Viajando sobre Esporte, justamente você mostrar para os torcedores de esportes como um todo, que tem lugares além dessas grandes cidades para se visitar, e qual que foi a ideia de criar um Parmesolino para acompanhar você nessas viagens? Tá aqui, ó. É o Parmesolino aqui. Então, o Viajando por Esporte foi assim, durante a minha carreira como jornalista de turismo, né, muitas vezes eu ia para os Estados Unidos, aliás, em qualquer lugar que eu estivesse no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, eu sempre pegava aquela tarde que eu tinha de folga, né, porque viajante, jornalista de viagem trabalha, viu, gente? A gente não vai lá de se divertir, fazer turismo, não. A gente vai trabalhar, né? Tem a coisa que eu mais falo para mim mesmo nas minhas viagens como jornalista de viagem é assim, poxa, como eu queria voltar para esse lugar para me divertir. Porque você não está se divertindo, você está trabalhando, né? Tem uma foto clássica minha de jeans, camisa polo e sapato na areia da praia com um bloquinho entrevistando uma mulher de biquíni. Eu falei, esse é o resumo da minha profissão, né? Então eu sempre dava um jeito de pegar ali a tarde de folga que eu tinha, ou uma noite, ou às vezes você consegue um dia inteiro de folga durante a viagem, né? Ia fazer alguma coisa esportiva, ia ver um jogo, ia procurar um tour de estádio, que é muito comum fora do Brasil, né? Um museu, um hall da fama. E eu comecei a ver que isso, cara, fora do Brasil é um negócio tão bacana, assim, tão bem feito, tão organizado. E eu falei, pô, não é possível que o brasileiro não saiba disso. Alguém precisa mostrar isso pro brasileiro. Alguém precisa mostrar que o brasileiro, quando for para Nova York, tem que fazer o tour do Yankee Stadium, mesmo que ele não goste de beisebol, mas assim, o tour é legal, tem a ver com a história da cidade, entendeu? Você entende mais o americano vendo o tour, fazendo o tour do Yankee Stadium. Tem que ir no Foley's, que é um bar temático de beisebol de Nova York. Então, assim, eu falei, eu preciso unir isso. E aí eu decidi lá em 2014 criar um blog em que eu falasse de turismo, mas desse uma puxadinha para a parte esportiva, contar essas experiências de ver jogo, né, de ir nos halls da fama, nos museus, nas lojas, contar de loja, né, onde você pode comprar artigo esportivo, com camisa de time, livro, memorabilia, coisas que você não tinha muito acesso e não tem ainda no Brasil. Foi assim que surgiu o meu site, né, o Viajando por Esporte. E o Parmesolino, meu mascote, ele na verdade, ele surgiu em 2012. Eu encontrei ele, eu estava fazendo compras, né? Eu tinha acabado de me casar ali na época, e eu ia receber uns amigos aqui em casa, e a gente ia fazer uma noite de queijos e vinhos, né? Aquela chique, queijos e vinhos. E eu estava no supermercado, no Extra, aqui, perto da minha casa, com a minha esposa na época, e a gente foi comprar os queijos, e quando a gente chegou na prateleira de queijo parmesão, tinha esse cachorrinho lá. Né? Alguma criança pegou na sessão de brinquedos e largou ali, né? Mas tava lá. E a minha esposa na época falou, ai, que bonitinho, não sei o quê. Eu falei, vamos levar, né? Aí comprei, eu peguei o cachorrinho e trouxe. E à noite, no jantar, a gente botou o cachorrinho no meio da mesa com os amigos. Aí ficava todo mundo, as mulheres, que bonitinho, que bonitinho. Aí alguém falou, você precisa dar um nome pra ele é o seu cachorro agora. Aí, por exemplo, a gente pegou ele na prateleira de queijo parmesão, então é Parmesolino. E no dia seguinte eu ia fazer uma viagem de trabalho para a Turquia. E aí, beleza, no dia seguinte acordei, peguei as malas, fui para o aeroporto, viajei. Quando cheguei lá na Turquia, em Istambul, cheguei no hotel, abri a mala, o Parmesolino estava dentro da mala. Com um bilhete assim, vim fazer companhia para você na viagem, né? E a partir de então, o Parmesolino passou a entrar dentro da minha mala de viagem todas as vezes. E eu comecei a fazer muita foto dele nos lugares. Então tem foto dele, por exemplo, nos Estados Unidos, no estádio Red Sox, né, no Fenway Park, tem foto dele no MetLife Stadium, tem foto dele no Sun Life Stadium, tem foto dele em tudo que é estádio de futebol americano, de beisebol, no Madison Square Garden, né? Eu faço fotos dele, aí ele virou o mascote. Tem foto dele no ombro do Tom Brady, né? Na verdade não é do Tom Brady, é uma estátua do Tom Brady que tem lá em Foxborough, mas engana, porque ela tá de costas, tira a foto de costas, então as pessoas olham, olha, é o Tom Brady, e não é uma estátua, né? Enfim, e aí essa história do Parmesolino. Mancha, lembrando novamente sobre sobre a sua ida
saída do Band Esportes para a ESPN, mas não sobre a mudança em si, mas sobre, assim, no Band Esportes você teve um entrosamento muito legal, tanto com o Ivan, né, que era o narrador principal e praticamente o único, acho que na época, né, e o Silvio Santos Júnior, que também fazia os comentários, né, então foi uma equipe que eu acho que marcou bastante, e até assim, eu sou da época em que o Band Esportes começou a transmitir, foi mais ou menos a época que eu comecei a acompanhar mais a NFL, então eu lembro que, assim, ESPN tinha... era a única que transmitia antes, mas só passava uns 2 jogos assim por semana, e depois começou a passar mais alguns, mas era legal que o Band Esportes entrou, porque passava jogos diferentes, né, do que tinha na ESPN, então acho que por isso que marcou bastante aquela equipe, porque a gente assistia para ver um jogo diferente, que a ESPN não passava, às vezes nem no mesmo horário, né, acho que a Band Esportes meio que ficava, pelo menos em algumas temporadas, aquele horário era específico, o horário da tarde, né, de domingo, enfim, foi um entrosamento muito bacana ali naquela época. Mas o que eu ia falar é que depois que você também trocou para a ESPN, depois de um bom tempo, tal, acho que você pegou vários narradores, vários comentaristas juntos, mas todo mundo sempre lembra do seu entrosamento com o Rômulo, né? E até hoje, sempre que dá, acho que a ESPN coloca vocês dois juntos, porque dá sempre dá uma química muito boa, né? E os dois fizeram várias coisas, né? Transmissões de cinema também, de Super Bowl, enfim. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Dessa coisa, essa química que acaba rolando, né? Com as pessoas numa emissora, né? Então, naquela época do Band Esportes e também depois hoje com o Rômulo, enfim. Assim, eu sou um cara bastante adaptável nesse sentido. Eu danço conforme a música, né? Então, assim, tem os narradores do estilo Rômulo e Ivan, né? O próprio Rômulo, ele fala publicamente que muito do jeito dele, ele se inspirou no Ivan Zimmerman, ele dá esse crédito, que eu acho muito meritório do Rômulo fazer isso. E assim, já dava certo com o Ivan Zimmerman e deu certo com o Rômulo, né? Porque a gente fica se alfinetando, a gente briga entre aspas, né? É uma transmissão muito maluca, muito porra louca, né? Quando faz com o Rômulo. É difícil fazer com o Rômulo. É muito gostoso, assim, é muito, como é que fala? Recompensador, porque dá uma tremenda repercussão. Mas é difícil, porque o Rômulo, ele é tão over, né? Ele é tão maluco, ele fala umas coisas tão doidas que você perde a concentração. E o comentarista tem que estar muito... Se você perde a concentração e erra alguma coisinha, putz, haters te matam, né? Fala, só ficar brincando, não sei o quê. Então acaba sendo... né? E o Rômulo fala muito também, então a gente tem que... o comentarista tem que saber entrar no espaço que o Rômulo deixa para fazer um bom comentário. Mas mesmo assim é adorável, é muito legal fazer com o Rômulo, eu adoro, se eu puder eu faço sempre com o Rômulo. Mas eu me dou muito bem com os outros comentaristas também. Por exemplo, se pega um cara como o Ari Aguiar ou o Renando Couto, que são outro estilo, um estilo bem diferente do Rômulo, né? São mais técnicos e sintéticos, né? Eu também gosto, porque daí é o que eu falei, eu me adapto. Quando tá o Ari Aguiar, aí eu vou mais a fundo na tática, eu sou mais analítico, porque eu sei que eu tenho um pouco mais de tempo. Aí é uma questão técnica de narração mesmo, porque o Arit, naqueles 40 segundos entre uma jogada e outra, o Arit deixa bastante desses 40 segundos. O Rômulo não deixa tanto. E isso não é uma reclamação, não tô reclamando do Rômulo aqui, não. Eu acho ótimo. Se o Rômulo não fizesse isso, se ele não fizesse isso, ele não seria o Rômulo, ele não seria o sucesso que ele é. Né? E eu gosto disso, eu acho legal. Só que assim, quando eu tô com o Rômulo, é um jeito de comentar. Quando eu tô com o Ari, é outro jeito de comentar. Porque aí eu posso, né, com o Ari eu posso ser um cara mais técnico, né, mais na tática, explicar. Com o Rômulo, às vezes, não dá para fazer isso, porque é pouco tempo, você não vai explicar um cover tree em 10 segundos, né? E aí eu vou para outro estilo de comentário, né? Uma coisa um pouco mais despachada, mais na onda do Rômulo também, para ficar engraçado também, né? E assim, mas eu me dou bem, cara. Qualquer comentarista, qualquer narrador que você botar lá, eu vou fazer e eu vou gostar e eu saio satisfeito, porque é o que eu falei, dá para explorar diferentes coisas. Então, às vezes, por exemplo, eu faço muitas vezes com um mesmo comentarista, não necessariamente o Rômulo, eu faço, eu queria trocar um pouco para exercitar meu outro lado, né? Por exemplo, o Matheus Pinheiro, né, que é um garoto novo e que ele tem uma outra coisa que os outros lá não têm, ele é muito ligado no FABR, no futebol americano do Brasil.
Então eu também gosto de fazer com ele, porque aí a gente começa a comentar e dar informações dos times do Brasil, do flag football, que é uma coisa que eu não consigo fazer com o Rômulo, com o Ari, com o Renan, porque não é a coisa deles, eles não estão ligados nisso. Mas o Matheus está. Então eu gosto também de fazer, sabe, com o Matheus, porque daí eu vou para esse lado, né? Eu gosto, então essa variação é muito importante, o canal percebeu isso. Muita gente fica reclamando, às vezes, você não faz mais jogo com o Rômulo. É porque assim, gente, não tem, na verdade, oficialmente não tem essa coisa de dupla Mancha e Rômulo. Isso é quando dá. E eu acho que é normal. Eu quero fazer com os outros comentários também. Eu gosto de fazer com o Rômulo. Se eu fico 3, 4 jogos sem fazer com o Rômulo, eu reclamo lá. Falo, vocês não me põem mais com o Rômulo. Mas se eu fico 3 jogos seguidos com o Rômulo, eu reclamo também. Falo, vocês só me põem com o Rômulo? Porque é legal variar. Mas eu vou aproveitar esse gancho que você falou do Matheus. O Matheus eu conheço pessoalmente também. Por The Playoffs eu cubro futebol americano aqui no Brasil. A Cris é um amor comigo. Eu fico muito feliz que ela tenha assumido a gestão do futebol americano aqui no Brasil. Eu queria saber como você enxerga essa questão do cenário do futebol americano no Brasil, assim, não só como torcida, mas pelo crescimento dos times, desenvolvimento do esporte aqui no Brasil. Cara, então, vamos lá que essa é uma questão delicada. Se você me fizesse essa pergunta há 18 meses, em fevereiro de 2020, a minha resposta seria uma. Hoje, pós-pandemia, a resposta é outra. Antes da pandemia, eu estava muito animado, eu estava muito empolgado com o futebol americano do Brasil, porque eu via muito crescimento, eu via muita gente fazendo coisas legais, ainda tinha muita coisa errada, tinha muita coisa precária, tinha muita coisa mal feita, mas tinha muita gente fazendo coisa certa. Eu sou jornalista, não vou dourar a pílula aqui, não vou puxar o saco de ninguém nem fazer média. Eu fiquei extremamente decepcionado com o mundo do futebol americano no Brasil durante a pandemia. Houve pessoas que agiram de forma correta, mas eu acho que essas pessoas foram minoria e essas pessoas foram desprezadas e até combatidas. Eu vi muita gente, eu não sei se é a maioria, talvez não seja a maioria, mas é gente demais, é gente muito mais do que deveria ser. Muita gente furando quarentena, dando uma banana para a pandemia, fazendo treino sem protocolo nenhum de proteção. E isso me decepcionou muito, cara, me decepcionou muito. É o que eu falei, eu podia ser puxa-saco aqui, fazer média, porque assim, eu tenho uma ligação com o FABR, muitos times me contratam para dar palestra, me pagam para dar palestra, me pagam para comentar jogo, e se eu fosse um cara venal, desonesto, eu ia ficar puxando o saco deles aqui e falando, não, eles são lindos, maravilhosos, para não perder a boquinha, entendeu? Mas eu não sou assim, eu falo a verdade e antes de tudo sou um jornalista com J maiúsculo. Eu vou falar a verdade, eu tô decepcionado porque isso é uma coisa que eu vi na sociedade brasileira inteira, mas muito no mundo do futebol americano. Eu vi muita gente fazendo coisa errada durante a pandemia, dando uma banana pro coronavírus, fazendo treino quando não era para fazer, fazendo treino sem protocolo, tudo. Essas pessoas me decepcionaram e também me decepcionou a grande maioria que ficou quieta. Porque a grande maioria tem que ter metido o dedo na ferida e falado, o que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? Você está botando stories aqui em dezembro de 2020, com 2.000 pessoas morrendo, e vocês aqui fazendo treininho, se abraçando para tirar foto, tudo sem máscara. Isso que as pessoas tinham feito. E a maioria não fez isso. E quando eu reclamava nas redes sociais, vinha todo mundo falar, pô, mas isso é chato, deixa os caras treinar, cada um faz o que quer. Não é cada um que faz o que quer nessa pandemia. O cada um faz o que quer é que fez 570 mil pessoas morrerem de coronavírus. É o que causou o cada um faz o que quer. Nos países em que as pessoas não usaram essa filosofia do cada um faz o que quer, e sim do todos têm que fazer o que é necessário para não ferir os outros, morreu 20 mil, 30 mil, em vez de 570 mil. Desculpem se eu fico exaltado, mas é isso. Eu espero que passando a pandemia as pessoas retomem, repensem, e que as coisas melhorem. Mas nesse momento eu estou muito decepcionado com os que fizeram coisa errada e com os que se omitiram. Acho que foi uns 30%, 40% que fizeram a coisa certa e que meteram o dedo na ferida dos que fizeram errado. Os outros 60% ou estão nos errados ou nos omissos. Eu tinha até separado aqui entre os temas esse tópico aí de Covid, da vacina, porque até tem o Mancha no Facebook, nas redes sociais, então acompanho o quanto que você bateu muito nessa tecla durante a pandemia, porque realmente, no começo, né, muita negação, se até hoje ainda tem, né, imagina, no começo, né, muita gente duvidando do que estava acontecendo, e
hoje todo mundo tem um cenário mais claro do que está acontecendo, mas mesmo assim dá problemas. E aí eu vou passar para o nível americano, até você já citou isso, né, do povo americano que tem essa dificuldade, até mais do que no Brasil, incrivelmente. Eles mandaram mal também, os americanos mandaram muito mal nessa pandemia. Ainda estão mandando, né? E aí a gente chega na NFL, porque está estourando na NFL com os jogadores, né, a gente tem que comemorar que um time, até o momento, que é o Atlanta Falcons, conseguiu 100% da vacinação, né, do seu elenco, e outros times que estão conseguindo bater a meta lá, que é de 85%, estão comemorando. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, eu sei já mais ou menos a sua ideia, mas principalmente sobre um tópico mais polêmico em relação a isso, que aí muita gente acaba se dividindo também, até a gente sabe que por questões políticas, mas se a NFL deveria, na sua opinião, obrigar os jogadores e funcionários envolvidos na NFL a se vacinarem para que eles estejam aptos a jogar. Hoje tem algumas regras, né, diferentes para quem é vacinado e para quem não é, mas mesmo assim isso ainda não resolveu totalmente o problema. Para você, seria o correto da NFL fazer para ter uma temporada mais segura? Eu não tenho a menor dúvida que seria o correto. Eu sou pró-ciência. Eu trabalhei mais de 10 anos com jornalismo de ciência. Eu entendo de ciência, entendo de vacina, entendo. E isso é obrigatório. A maior hipocrisia que existe é jogador de futebol americano não querer se vacinar porque tem medo do que vai fazer a vacina. Tá? Vamos falar real aqui. Tá? Muitos jogadores, eu não vou dizer a maioria, mas assim, muitos jogadores de futebol americano, se tiver um probleminha no tornozelo, vai tomar o que o médico der sem nem saber o nome do que é o medicamento para poder jogar na semana que vem, né? O cara machuca um tornozelo, um joelho, um ombro. Se o médico chegar e falar assim, vou te dar aqui uma injeção de 50 ml de dagliflozina, cloramida, azitromicina, pseudo blaster plus. Tudo bem? O cara vai falar, tudo bem, eu vou. Com isso eu jogo semana que vem? Joga. Então mete aí, doutor. Quer dizer, qualquer coisa os caras tomam. Agora, vacina não. Vacina não vou tomar, sei lá o que é isso aí. Isso, na verdade, é um problema muito maior, que é fora, extrapola o futebol americano, que é a ignorância geral, ignorância no sentido estrito do termo, né? Falta de conhecimento sobre o que é vacina, sobre ciência como um todo. E que é uma coisa, não é só do Brasil, nos Estados Unidos é assim também, né? Essa história da vacina. É o que eu falo, eu trabalho com esse assunto há muito tempo. Isso foi uma fake news lá dos anos 90 que surgiu, que vacina causava autismo, blá, 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 que na verdade foi um cientista mal intencionado, que fez isso para ganhar notoriedade, etc. E tal. Essa fake news, cara, é a fake news mais absurda e mais duradoura da história, porque ela pegou de uma forma no mundo inteiro, que o mundo inteiro começou a ficar com medo de vacina e achar que vacina faz mal, e na verdade, cara, vacina existe há décadas e décadas e décadas, e é usado, e os efeitos colaterais são mínimos, e são de pouca duração, e são muito menores. O pior efeito colateral de vacina é sempre muito mais raro e muito menor do que o efeito da doença para a qual a vacina existe. Né? E infelizmente essa coisa se espalhou no mundo inteiro, e no mundo do futebol americano é só mais um reflexo disso. Essa é uma questão que extrapola o esporte. Eu até estava comentando com uns colegas jornalistas de ciência que estão no Twitter, né? Que assim, o mundo, né, mas especificamente nós no Brasil, a gente precisa fazer uma campanha importante para que o currículo escolar ensine o que é método científico e a importância dele para você saber o que é ciência, o que é medicina, como ela funciona. Isso não é ensinado. As pessoas não sabem o que é uma pesquisa para fazer uma vacina, como é sério isso, como isso vem de um conhecimento de 300 anos, desde quando foi inventado o método científico pelo Bacon lá atrás, entendeu? As pessoas não sabem, elas acham que é qualquer coisa, que você faz vacina como você faz um vidrinho de remédio da vovó ali, não é um processo que acumula conhecimento, testes, né, há centenas de anos, né? Essas vacinas da Covid, né, na verdade, se você vai pesquisar, elas não são novas. As pessoas não, isso é tudo novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Não é novo. Isso já existia antes da Covid. São vacinas que foram adaptadas, são pesquisas que já existiam, foram adaptadas facilmente. Né? O coronavírus, vamos lembrar uma coisa, o novo coronavírus, ele é uma versão do velho coronavírus, que é o coronavírus do resfriado. A doença que ele causa é diferente, mas a estrutura, a morfologia é parecida.
Então você já tinha vacina sendo desenvolvida para isso que não ia para frente por falta de interesse econômico. Porque para que você vai se vacinar contra resfriado, né? Você gastaria dinheiro para se vacinar contra resfriado? Não, ninguém se vacinava. Mas agora faz com essa doença, com a Covid, aí faz diferença. Por isso que eles pegaram aquelas pesquisas que já estavam meio em andamento, já tinham muita coisa sendo feita, só mexeram, mudaram uma coisinha aqui, outra ali, e pronto, saíram as vacinas em tempo recorde. Então essas vacinas, na verdade, por exemplo, a Coronavac, para falar de uma delas, cara, ela é um estilo de vacina que é feito há décadas. Não tem o que dar de efeito colateral nisso, não tem o que dar de problema nisso. Né? Se era para dar problema, já tinha dado décadas atrás, porque é um tipo de vacina que é feito assim, igualzinho, há décadas. A pior coisa que pode acontecer com uma vacina desse tipo é ela ser pouco eficiente, que é o problema, por exemplo, da Coronavac, que a eficiência dela não é tão alta quanto a dessas outras vacinas de tecnologia mais nova. Mas problema, você ficar mal, ter efeito colateral de longo prazo, não vai ter. Não vai ter. Agora, só sabe disso quem estuda ciência. E, infelizmente, ciência no Brasil não é valorizada nem na escola e nem em nenhum outro lugar. Ô, Mancha, só para a gente fechar esse assunto, provavelmente, mas você já está com as 2 doses da vacina, assim, porque eu sei que você defendeu muito essa questão de não sair de casa, né, e enquanto tivesse a pandemia rolando. Eu acho que aos poucos, né, se todo mundo tiver vacinado, isso vai ficar um pouco mais tranquilo, até para as transmissões da ESPN voltarem a ser em loco também e tal. Então, já está resolvida essa parte do problema? Essa parte está, eu estou vacinado, mas continuo tomando cuidado, porque como muita gente não sabe, né, a vacina não cria uma redoma de proteção contra o vírus. A vacina, ela cria a tua defesa interior, caso o vírus entre no seu organismo. O vírus pode entrar no seu organismo, você estando vacinado ou não. Né? E muita gente está vacinada, pega o vírus, só que não desenvolve sintomas. Né? Não desenvolve sintomas, ou se desenvolve sintomas muito leves, que às vezes ela nem percebe que está com Covid, porque a vacina a protegeu. Né? Então eu continuo tomando cuidado. Agora não é nem tanto porque eu tenho medo de pegar a doença e ficar grave, mas porque eu tenho medo de transmitir para outras pessoas. Agora o meu medo é assim, se eu desleixar aqui, for na casa da minha irmã sem máscara, nem nada, ficar lá batendo papo com ela, abraçar ela, de repente eu tô com Covid e nem sei, porque não vou nem ter sintoma, porque a vacina tá me protegendo, mas eu posso passar para ela. Né? Então a gente tem que continuar até que a coisa baixe bem mesmo, para depois a gente largar a máscara. Ô Mancha, vamos voltar passando esse importante recado que todos nós já sabemos, as pessoas precisam se orientar cada vez mais, já que parece que muita gente ainda, depois de tanto tempo de pandemia, não pegou. Mas voltando um pouco para a NFL, eu queria saber como é que surgiu essa questão de você se envolver com a história do esporte como um todo, que você é um membro do Professional Football Researchers Association, né? Eu queria saber como surgiu essa questão, como surgiu essa paixão por história do futebol, a escrever seus livros sobre o futebol americano. Cara, isso surgiu em Canton, né? Eu falei que todo mundo tem que ir para Canton, que nem os muçulmanos têm que ir para Meca, quem gosta de futebol americano tem que ir para Canton. Foi em 2002, né? Uma viagem que eu fiz para Cleveland. Exatamente aquilo que eu falei para vocês lá das minhas viagens. Eu estava em Cleveland fazendo uma matéria e aí eu tinha uma tarde livre. Aí eu falei, eu lembro que o tal do Hall da Fama fica aqui perto de Cleveland. Aí eu olhei lá no mapa, era 1 hora de Cleveland, nem isso, 50 minutos. Aluguei um carro e fui para Canton. E quando eu comecei a ver o Hall da Fama, eu comecei a ficar maravilhado, né? Comecei a falar, cara, como a história desse esporte é legal. E aí eu voltei para o Brasil, fui pesquisar mais. E aí eu descobri assim, cara, eu desconheço algum esporte no mundo que tem uma história tão rica quanto a do futebol americano. Quando eu falo isso, os fãs dos outros falam, você tá... Mas é verdade, a história do futebol americano está relacionada com a história do mundo e dos Estados Unidos. Né? A história do mundo e dos Estados Unidos é que gerou o futebol americano. Né? Por que o futebol americano surgiu? Só para dar um exemplo, que é o que eu falo nas minhas palestras, e está nos meus livros, está no Touchdown e no Guerreiros da NFL. O futebol americano surgiu porque, durante a Guerra Civil Americana, 1861 a 1865, os ricos americanos, os industriais, os donos de fazendas, banqueiros, eles começaram a mandar os filhos deles estudar na Inglaterra, como forma de fugir do recrutamento obrigatório para lutar na Guerra Civil. Porque era alistamento obrigatório e, morreu muita gente. A Guerra Civil Americana foi uma carniça ali, né? Morreu gente pra caramba. Então eles mandavam os filhos para a Inglaterra.
esses filhos passaram lá esses 4 anos na Inglaterra, estudando nas universidades. Era a época em que o Rugby Union estava efervescendo. A Rugby Union estava sendo formada na Inglaterra nessa época. Então o Rugby Union era a grande febre nas universidades. E essa molecada aprendeu a jogar Rugby Union lá. Quando acaba a Guerra Civil, em 1865, os pais chamam os filhos de volta. Os filhos voltam e decidem jogar esse Rugby Union nos Estados Unidos. Só que já aí não tinham levado livro de regra, as regras foram mudando. Em 1869 acontece aquela que a gente chama de a primeira partida real de futebol americano, do American Rugby Football. Depois eles cortaram a palavra rugby e ficou só American Football. Então você vê que só nisso aí, na origem, você já tem um entrelaçamento com a história americana incrível. E esse entrelaçamento ele acontece ao longo de toda a história do futebol americano. Os downs e a distância a conquistar, né, a linha de scrimmage, surgem de uma ideia do Walter Camp a partir de uma filosofia que era a filosofia do país Estados Unidos no pós-guerra civil, que era de conquista de território, de organização e conquista de território. O que é o huddle e os downs? É organização e conquista de território. O Walter Camp ele botou isso, era uma coisa assim, ele puxou uma filosofia da política, da geopolítica e botou no esporte. Então a história do futebol americano é muito rica nesse sentido. Ela não é uma coisa assim, não, o cara teve uma ideia de mudar uma regrinha aqui, mudou a regra. Não, tudo tem uma ligação com a história americana, com a história do mundo, tem celebridades envolvidas no meio, tem coisas dramáticas. A gripe espanhola de 1918, a pandemia, mudou o futebol americano também. Né? A Segunda Guerra Mundial mudou o futebol americano. Se não fosse a Segunda Guerra Mundial, não tinha time de ataque, time de defesa e especialistas. Era que nem futebol da bola redonda. Os mesmos 11 jogadores atacavam e defendiam. Foi a Segunda Guerra que mudou isso. Por causa do recrutamento, que ficou sem jogadores, aí tinha que treinar mais jogadores, aí treinava 2 ao mesmo tempo. Enfim, eu explico tudo nos meus livros, nas minhas fases. Então foi esse monte de coisas muito legais que me deram a ideia de fazer as palestras e depois os livros e de encher o saco dos fãs de esporte da ESPN durante as transmissões falando de história e aguentar os haters falando, já não fica explicando a jogada, só fala de história, não sei o quê. Desculpa, gente. Eu particularmente gosto bastante, então... Não, história é fundamental a gente conhecer a história, né, para entender as coisas que estão acontecendo hoje. Então fica a dica para você que está nos assistindo, se você só quer saber do hoje, para um pouco para pensar, se você não precisa entender um pouco o contexto. Até você citou isso do alistamento americano, se eu não me engano, a palavra usada no alistamento, na convocação do pessoal do exército é draft. Draft. Que é o termo mais importante, talvez, do esporte americano, né? Que é onde os times são formados, né, na sua essência. Aproveitando isso de história também, Mancha, para você, Tom Brady já é o GOAT, já é o maior jogador de todos os tempos? E Patrick Mahomes vai ser o próximo? Eu sabia que ele ia me perguntar isso. Tem que perguntar. Os fãs dos Patriots e dos Bucks agora, essa é a hora que eles me xingam. É que assim, Até porque eles eram fãs dos Patriots e viraram dos Buccaneers, né? Que você está citando. Eu criei muita polêmica nos últimos anos, porque eu sempre fui contra esse termo GOAT, Greatest of All Time. Porque o meu problema não é o Greatest, o meu problema é o All Time. Né? E por que eu digo isso? Porque as regras do futebol americano mudaram muito, vocês sabem disso. E mudaram muito principalmente em relação aos quarterbacks. Os quarterbacks dos últimos 20 anos jogam com regras extremamente favoráveis se comparados com os quarterbacks de 40, 50, 60, 70 anos atrás. Não tem nem comparação. Então, eu acho que é muito injusto você comparar um quarterback que jogou recentemente com um quarterback que jogou nos anos 60, quando valia tudo, quando o quarterback levava pancada no joelho, na cabeça, não tinha rough and passer, não tinha late hit, não tinha nada, o quarterback apanhava. Fazia outro esporte, né? As regras de pass interference eram diferentes, então era muito mais difícil você fazer um passe longo que desse certo, porque o cornerback podia dar porrada no wide receiver, né? Então isso contava contra o quarterback, a porcentagem de passes completos e tudo mais. Hoje em dia, cara, o que tem de regra para favorecer o quarterback e o wide receiver não é brincadeira. Então eu sou contra usar esse all-time, porque você compara alhos com bugalhos, né? Você compara laranjas com maçãs. Mas assim, o Tom Brady é o cara que indiscutivelmente ganhou mais títulos de Super Bowl, bateu 500 milhões de recordes, bateu mais recordes de qualquer outro quarterback. Então não tem dúvida que nas coisas concretas, objetivas, ele é o maior. Ele tem todos os recordes, ele tem os maiores recordes, ele tem o maior número de conquistas.
O que eu não gosto é esse o maior, o melhor de todos os tempos, porque daí eu fico pensando assim, pô, se pegasse o Johnny Unitas e transportasse numa máquina do tempo para hoje, será que ele não seria melhor que o Tom Brady? Se pegasse o Tom Brady e transportasse numa máquina do tempo para os anos 60, será que ele aguentava jogar 20 anos? Será que no terceiro ano ele não tinha uma lesão? Aquela lesão que o Tom Brady teve no joelho em 2008, se ele tivesse essa lesão 15 anos antes, tinha acabado a carreira dele, porque a medicina era diferente. Ele não ia conseguir recuperar aquela lesão de joelho que ele teve na temporada de 2008, entendeu? Então é isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas eu sou muito criticado, porque essa é a visão de um cara que gosta de história. E a maioria das pessoas, principalmente o torcedor, não tá nem aí pra história. O cara quer saber do presente. Então deixa esse chato de mancha aí falar de história. Aqui, Otto Graham, aqui Johnny Unitas, que Batistar, nada. Nem sei quem são esses rua aí, quem são esses caras. Eu sei é do Tom Brady e agora é do Mahomes. Mahomes, eu vi um perfil no Twitter dele, Mahomes corintiano, puta, eu dei tanta risada, cara. Meu Deus. Mahomes com I, assim, Mahomes com I. Enfim, é isso, né? Mas o Tom Brady é fantástico. Vai falar o quê? Falar que o Tom Brady é ruim? Claro que não, né? Seria um idiota se falasse uma coisa dessa. Não tem nem como, né, Mancha? E agora com o Durval Queiroz, o Duzão, aí no roster do Miami Dolphins também, você acha que o futebol americano pode crescer ainda mais no Brasil em questão de captação de torcedores? Ou isso só vai acontecer, por exemplo, se o Davi Belfort, que é uma nova estrela ascensão brasileira lá nos Estados Unidos, ainda está no high school, se ele entrar para uma faculdade Power 5 e chegar aí na NFL como quarterback, só assim isso pode crescer ainda mais no Brasil? Acho que as coisas, tudo isso colabora. Nada disso é um fator único que vai fazer o crescimento. O crescimento depende de várias coisas, né? Mas isso colabora muito. Ter jogadores brasileiros na liga ajuda bastante. E jogadores bem-sucedidos. Acho que espero muito que o Duzão fique no elenco principal agora. Ele mandou bem aí nos primeiros jogos. Enfim. E o Davi Belfort é uma grande promessa. Isso tudo ajuda. A gente tem que ter... É engraçado, porque é o que eu falei, são muitos fatores, né? A economia do país vai fazer muita diferença. Por que eu estou dizendo isso? Porque o futebol americano ele não tem lugar na TV aberta, e nunca vai ter. Nunca vai ter na TV aberta. Porque a grade horária da NFL, ela é muito conflitante com a grade dos canais abertos. Não tem como você tirar um Domingão do Faustão, agora não é mais Domingão do Faustão, mas vai virar sei lá o quê, vai virar Luciano Huck. Tem como tirar isso para botar um jogo da NFL, tirar um jogo do Brasileirão para pôr a NFL, não dá certo, a não ser que seja num canal de muito baixa audiência. Então a NFL, ela é um produto de canais por assinatura e agora streaming, plataformas de streaming, né? E isso aí depende da economia do país para ter adesão, né? Depende do povo ter dinheiro para pagar o canal por assinatura, para pagar a plataforma de streaming. A ESPN agora está entrando com o Star Plus, cara, que vai ter NFL, vai ter um monte de coisa legal lá, né? A plataforma de streaming dos canais Disney. Então, se a economia do país melhorar, a gente tem um crescimento, porque aí mais gente tem acesso à TV por assinatura, às plataformas de streaming, e aí eu sou um cara muito crítico do Brasil e do povo brasileiro, mas tem uma coisa que eu elogio no povo brasileiro em relação a qualquer outro povo do mundo. A gente muda de ideia muito rapidamente quanto aos nossos preconceitos, né? E o futebol americano é uma prova disso, né? 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer lá no Band Esportes, eu lembro que às vezes eu chegava numa mesa de bar com amigos e alguém falava, o Mancha tá comentando futebol americano. E as pessoas falavam, que futebol americano? Ah, que ridículo. E todo mundo na mesa. E eu ficava até meio assim. Eu nem falava muito. Eu tinha até um pouco de vergonha. Hoje, se você chega numa mesa de bar com 15 amigos e fala assim, alguém aí curte NFL? Vai ter meia dúzia que vai levantar a mão e falar curte. E vai ter uma outra meia dúzia que fala assim, pô, eu não assisto, mas eu queria entender mais, porque eu tô vendo que um monte de gente gosta, isso é legal, eu achava que era chato, mas tô vendo que é bacana. O brasileiro, ele muda, quando você mostra a coisa para ele, quando você expõe um negócio para ele muda. Ele começa a gostar do esporte. Então, isso é uma coisa boa e que na hora que as pessoas tiverem dinheiro para pagar, os canais por assinatura e streaming aumenta. Então temos que torcer para a economia do país melhorar.
dando um exemplo, lógico, e faz bastante tempo, hein, mas a gente teve a ideia de fazer o TCC, né, que eu citei no começo do programa, que virou o The Playoffs, porque a gente estava numa roda de amigos lá e a gente começou a comentar com amigos de amigos, comentando sobre o Super Bowl do anterior, que tinha sido o Cardinals e Steelers, né, aquele de 2009, né, temporada 2008, se eu não me engano. E todo mundo começou a comentar isso num ponto de ônibus, assim, esperando o ônibus, né, com amigos de amigos, aí, pô, mas todo mundo aqui gosta de futebol americano, tal. Isso em 2009, né, e aí... já tava mudando, ali já tava... deu um estalo, porque eu já acompanhava, o Marco, que era meu amigo que tava junto, também acompanhava, a gente falou, pô, parece que tá acontecendo alguma coisa aí, né, vamos estudar um pouquinho sobre isso. Então, hoje, ainda mais, até cara, Super Bowl, hoje, né? É assim, ó, hoje... um pouco tempo atrás, na última temporada, eu desci, tava passando a portaria do meu prédio, o porteiro do meu prédio, e assim, não é nenhum, não tô falando nada de porteiro, mas assim, não é uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito alto, um porteiro de prédio. O porteiro do meu prédio virou assim, ó, seu Paulo, e aí, que time que ele falou? Eu não lembro agora, o Giants, por exemplo. E aí, seu Paulo, e o Giants vai bem essa temporada? Ele para ele fala assim, cara, você acompanha? Eu acompanho, cara, a gente tem cabo aqui, ó, a gente assiste aqui na guarita, né? E eu tenho lá em casa, agora eu vou ver se eu consigo botar ESPN também, não sei o quê. Então você vê, é o que eu falei da economia, quando você começa a permitir que todas as classes sociais, não só os universitários, como era o caso de 2009, da sua faculdade, ou a classe média alta, a classe média, quando isso permite qualquer classe social acompanhe, o pessoal gosta, não é coisa assim, o futebol americano não é aquela coisa do playboy que viajou para os Estados Unidos, fez intercâmbio, não, cara, qualquer pessoa do Brasil, de qualquer classe social, quando tem acesso, gosta, começa a entender e gosta, isso é o bacana do brasileiro, né? Então por isso que eu falo que a economia precisa melhorar, porque a gente tem que dar acesso à TV por assinatura, ao streaming, para todas as classes sociais. Isso não só por causa do futebol americano, por causa de qualquer coisa, inclusive dos canais de notícia, de ciência e tudo mais. Você falou de porteiro, teve uma vez que eu tava com uma camisa da NFL passando na rua e também um porteiro de um prédio aleatório gritou, setembro sempre chega, hein? Isso faz uns 2 anos. Não, pois eu fiquei surpreso, mas é isso, que cada vez mais gente acompanhando. Bancha, mais uma perguntinha aqui. De todo mundo que você assistiu ou de quem você estudou, qual o seu maior ídolo na NFL? Se é que tem algum que você considera um ídolo ou uma referência? E se tem algum outro ídolo fora da NFL, assim, no esporte que você gostaria de citar, em outros esportes? Você diz de jogador, de imprensa? Mais de jogador mesmo. Técnicos, enfim, envolvidos no esporte. Mas se quiser falar alguém de jornalista, fica à vontade. Então, como jogadores, cara, eu gosto de história, né? Eu gosto de coisa velha, né? Então eu sou fã do Paul Brown, que foi o grande técnico do Cleveland Browns, revolucionou o futebol americano lá nos anos 50. Se não fosse o Paul Brown, a gente não tinha NFL como ela é hoje. O Paul Brown inventou o playbook, né? Até então, o playbook os caras não tinham uma coisa organizada de você fazer um playbook e distribuir para os jogadores. Não existia isso. O Paul Brown que fez isso. Comunicação pelo capacete do quarterback foi o Paul Brown que idealizou isso, né? Foi proibido na época, depois só foi permitido pela NFL nos anos 90, mas ele que inventou. Então, Paul Brown, para mim, é o grande, né? E quarterback, e jogador, isso o Paul Brown como técnico. Cara, o Joe Montana, para mim, é o jogador que é o meu ídolo, assim, como jogador, né? E assim, como aí de influência como comentarista, como homem de comunicação, eu te cito 2 pessoas. Um é o Howard Cosell, que foi o primeiro comentarista de futebol americano o primeiro comentarista do Monday Night Football, em 1971. Howard Cosell, existe um filme sobre ele, sobre o Monday Night Football, chamado Monday Night Mayhem. A tradução em português eu não lembro agora a tradução em português. É um filme, às vezes passa na televisão. O Howard Cosell é uma figura sensacional, ele narrava vários esportes. Ele era amigo do John Lennon, ele foi a primeira pessoa a comunicar a morte do John Lennon durante o Monday Night Football, né? Ele ficou sabendo porque ele era amigo do John Lennon e ligaram para ele, e ele foi a primeira pessoa a saber, ele foi a primeira pessoa a anunciar pro mundo que John Lennon tinha morrido. Ele ficou amigo do Muhammad Ali, ele narrava as lutas do Muhammad Ali, e ele era um cara que humanizava muito o esporte. Ele não era um cara que ficava falando só de X, Y, tracinho, setinha, número, baile. Ele gostava de contextualizar quem era o jogador, a infância do cara, o que aconteceu com ele, né?
Eu gosto muito disso. E no Brasil eu gosto muito do Silvio Lancelotti. Vocês devem lembrar do Silvio Lancelotti. Ele já está velhinho hoje, mas tá super lúcido. E que para mim foi uma grande influência, porque o Silvio Lancelotti é um cara que também, como eu, preza a cultura geral. Comentar os campeonatos italianos, nunca vou esquecer eu assistindo o campeonato italiano lá na Band nos anos 80, 90. E o Silvio Lancelotti. E fora do futebol americano, para terminar, tô dando um monte de ídolo aqui. Fica à vontade. Cara, fora do futebol americano, eu tenho um esporte que é o esporte do meu coração, que é a vela, né? Que é o esporte que eu pratiquei. Então eu sou fãzaço do Torben Grael e do Robert Scheidt, né? E agora da Martini, da filha do Torben Grael, que ganhou medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio. A família Grael, sou fã da família Grael principalmente, porque são pessoas fantásticas, com conquistas no esporte, uma reputação acima de qualquer suspeita, são baita exemplos, assim. Então, deixa eu aproveitar, Mancha, esse gancho de ídolo. Você também é um cara que tem a tubaína, que é a sua banda, eu quero que você fale um pouco sobre a tubaína. Então, qual ídolo do rock você escolheria para cantar junto com você na tubaína? E da vela, você aproveitar esse gancho também da vela, os outros esportes que você gosta, a vela você falou que já praticou, beisebol também sabe que você gosta, fala um pouco dos esportes que você gosta também de acompanhar. Bom, começando pela primeira pergunta, ídolo do rock, cara. Eu sou fã do Iron Maiden, né? Então eu gostaria de fazer uma parceria com o Bruce Dickinson e com o Steve Harris. Steve Harris, assim como eu, gosta muito de história, fanático por história, e o Bruce Dickinson também. Bruce Dickinson se formou em história, inclusive. Então, acho que seriam esses dois, e eu amo Iron Maiden, assim, eu sou fanático. Né? E qual que é a outra pergunta mesmo? Falar os esportes que você gosta, que você acompanha, além da Tá. vela e tudo mais. Cara, assim, eu gosto de assistir, quando eu tô zapeando aqui, aparece na televisão, eu gosto de assistir rugby, gosto de assistir beisebol. Não sou muito fã de futebol. O futebol eu só assisto quando é Copa do Mundo, Eurocopa e fases finais de Champions, só. Futebol brasileiro não me atrai, desculpa a verdade. E a vela, eu sei que não é um esporte popular, tudo, mas é um esporte que eu amo porque eu pratiquei e eu cobri muita coisa, eu tive muito contato, como eu falei, com o Torben Grael, com o Robert Scheidt, com todos os grandes velejadores brasileiros. E agora a ESPN me deu a chance de narrar a America's Cup no começo do ano. A America's Cup é a maior competição da vela mundial, os barcos extremamente tecnológicos. Pra você ter uma ideia, os barcos hoje eles voam, né, sobre a água, eles têm um fólio, que é uma asinha que desce para baixo da água, empurra o barco para cima, o casco fica fora da água voando. Os barcos vão a quase 100 km por hora, é um negócio maluco, né? Super tecnológico, um barco movido a vento e a quase 100 por hora. Então a vela eu acho um negócio fantástico. Gostaria que os brasileiros acompanhassem mais, não é tão difícil quanto parece, quando você tem um pouco de didática. Isso eu ouvi muito na America's Cup, porque eu usei a didática que eu uso para explicar o futebol americano para leigos, eu usei na America's Cup para explicar a vela para leigos. E as pessoas começavam, porra, eu achava esse esporte chato, agora eu tô adorando. É assim, cara, quando você entende o esporte, você gosta, né? Então eu adoro a vela, um esporte fantástico. Sem contar que a vela tem essas regatas curtas, né? America's Cup, que é uma série de regatas, são vários dias de regatas de meia hora, mas você tem as regatas Volta ao Mundo, que duram 8 meses, né? E que aí são dramáticas, tem gente que morre na coisa, é um negócio doido, é uma aventura humana, é mais do que um esporte, né? Então, assim, é épico, né? Então, sei lá, são esses os esportes que eu gosto. Foi legal que teve a Olimpíada agora, né? Muitos esportes que a gente não acompanhava tanto, até o pessoal se empolga, né? Começa a comentar como se tivesse propriedade, né? Falar mal dos juízes desses esportes, mas acho que muita gente acaba se encantando por alguns esportes por conta das Olimpíadas. E sempre bom, né? A gente, do The Playoffs, a gente bate muito nessa tecla de promover mais esportes fora do futebol, já que não precisa mais de promoção de futebol no Brasil, acho que já tem o bastante, então a gente trabalha muito para isso também, para que mais gente se interesse por mais esportes, né, que são além dos que a gente cobre também, sempre legal falar de outros. Para fechar, e voltando para o nosso assunto, Mancha, última pergunta, acredito eu, sobre a próxima temporada da NFL, né? Você, acredito, já está se preparando aí, vai estar na ESPN comentando jogos. É uma temporada que espero que seja até um pouquinho mais divertida em relação a ter
público nos estádios, né, não com restrições em relação a isso. Mas o que você está esperando da temporada? E, assim, já manda aquele palpite só para a gente depois cobrar no final do ano. Brincadeira, sem cobrança, né? Mas, até porque é muito difícil prever isso na NFL, né? Mas se você pudesse definir um Super Bowl esse ano, qual que seria? Bom, eu dei esse palpite no ar sexta-feira durante a transmissão de jogo de pré-temporada lá na ESPN. Nem vi muito hater me xingar, mas eu falei que o Super Bowl esse ano ia ser entre Kansas City Chiefs e Green Bay Packers. Aí as pessoas falam, Green Bay Packers? Eu acho que o seu Arão Rogério vai com as facas nos dentes falando, puta, é minha última temporada aqui, eu vou ganhar esse segundo anel. E o Cobb vai ter que segurar a bola, e o Davante Adams vai fazer milagre, e Aaron Jones, e a defesa vai ter que parar de fazer vexame. Enfim, eu acredito sim no Green Bay Packers. Eu acho que seria muito óbvio falar Tampa Bay Buccaneers. Acho que seria muito óbvio. Minha experiência na vida mostra que se a gente pega os dois últimos do Super Bowl e põe para repetir, não acontece. Então eu vou botar só um. Eu vou botar o Kansas City Chiefs. Acho que aí quem ganha eu não sei dos dois. Né? Acho que os Chiefs ganham dos Bills na final da AFC e acho que os Packers ganham do Buccaneers na final da NFC. Então esse é o meu palpite. Eu acho que vai ser uma temporada bacana, melhor que o ano passado, a questão da Covid e tudo, apesar de ter os imbecis que não querem se vacinar. Alô, Cole Beasley. Mas o Cole Beasley é a maior decepção que eu já tive no futebol americano, porque eu adorava ele. Eu era fanático, eu falei ano passado, falei que ele era o jogador mais subestimado da liga, etc e tal. Só que fora de campo mostrou ser um completo idiota, né? Completo idiota. Né? Enfim, não vou nem voltar nesse assunto, porque eu me irrito. Enfim, mas vai ser uma temporada bacana, a maior a temporada, né? 17 jogos. Um jogo a mais. E é isso, espero que seja legal. E os Jets? Campanha para os Jets esse ano? É ruim. É ruim. Alguma chance de playoff ou não dá, não? Vai ser esse ano vai ser, sendo muito bonzinho, vai ser um 6-10, 6-11 agora, né? Vai ser 6 vitórias assim, essa temporada aí. Então tá bom. Gente, então esse foi Paulo Mancha. Algo a acrescentar aqui, Lucas, que a gente não tenha falado? A gente separou um monte de coisa, acho que vai ter que ficar para a segunda edição, né? Eu queria dar um recado pro pessoal visitar o meu site, viajandoporesporte.com, me seguir nas redes sociais, @manchaNFL no Twitter e no Instagram, e também meu canal do YouTube aqui, que é o Viajando por Esporte. Né? Tem muita matéria de estádio, de futebol americano, de beisebol, de tudo que é esporte lá. Acho que o conhecimento do Mancha é tão válido que ele vale sim um segundo programa, sem dúvida. Até eu vi que ele mandou aqui, e a seleção da NFL que a gente tinha preparado aqui. Se a gente for montar a seleção da NFL, acho que a gente vai ficar mais uma hora aqui falando a seleção histórica da NFL e tal. Mas a gente deixa para uma próxima. Os canais do Mancha que ele citou, vou colocar também na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha aqui. Acompanha o Mancha fora, né, da NFL, até porque a NFL dura, né, um período bem específico ali, né? De setembro a janeiro, começo de fevereiro. Então aí dá para você acompanhar o trabalho dele fora da NFL e durante a off-season com esses outros canais. Então é isso, Mancha, muito obrigado pela participação. Fico feliz que depois de tanto tempo a gente tenha conseguido organizar essa entrevista. Desde o TCC eu queria fazer um negócio legal assim como foi hoje. Então espero que você possa voltar mais vezes para a gente falar ainda de outros assuntos que faltaram nessa entrevista. Beleza, eu agradeço aí, fico honrado, e isso aí. E manda bala aí, The Playoffs. Isso aí. Lucas, brigadão pela participação também e por suas perguntas. Você que em breve vai ter mais coisas suas aqui no canal do The Playoffs, né? A gente tá junto, Ricardo, nessa. Mancha. Muito obrigado pela aula, pelas experiências e obrigado, Ricardo, pela oportunidade de estar aqui junto nessa entrevista. Um abraço a todo mundo, obrigado por tudo. Isso aí, lembrando, se inscreva aqui no canal do The Playoffs, tá? Se você aguentou até o final aqui, a gente falando de NFL, dá uma olhadinha no botão inscreva-se, porque talvez você não tenha clicado nisso ainda. Ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos. E eu deixei aqui durante o programa algumas vezes esse número que eu vou colocar novamente, que é o grupo de WhatsApp do The Playoffs de NFL.
Então, para você que quer conversar com mais gente que fala de NFL, né? Naquela época do Mancha lá tinha as listas, agora tem os grupos de WhatsApp, que muita gente usa para debater, porque nem todo mundo tem amigos no ponto de ônibus falando de NFL. Então, manda mensagem para a gente nesse número 11 94666 8427 e a gente te adiciona num dos grupos de NFL do The Playoffs. Valeu, então, gente. Obrigado aí a todos que nos acompanharam. Até o próximo The Playoffs Entrevista.